E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma ideia que parece simples, mas que é muito poderosa. A ideia é que três palavras, só isso, três palavras, podem mudar de vez a vida financeira de uma pessoa. É sobre uma virada de chave na mentalidade, sabe? Olha, eu sei, pode até soar como clickbait, né? Mas a ideia aqui é muito mais profunda. A fonte que a gente está analisando defende que a grande transformação não vem de ganhar mais dinheiro, e sim de como se pensa sobre o dinheiro. A mudança real, ela começa na cabeça. A partir do momento que a mentalidade muda, os hábitos mudam junto, e aí sim, os resultados financeiros começam a aparecer de verdade. Então, vamos começar pelo começo, certo? O ponto de partida é entender o que mais atrapalha. E muitas vezes o maior obstáculo não é a conta bancária, é a nossa própria cabeça, uma mentalidade que acaba sabotando qualquer plano. Sabe aquelas frases que todo mundo já ouviu? Ah, a vida é curta, vou gastar mesmo, ou o caixão não tem gaveta. Então, a análise que a gente está vendo classifica isso como uma mentalidade medíocre. Porque é uma desculpa, né? Uma desculpa para justificar hábitos financeiros ruins. Por outro lado, a mentalidade inteligente é bem diferente. É sobre encontrar um jeito de curtir o hoje, sim, mas sem abrir mão de preparar o futuro. Ok? E é aí que entra a nossa primeira palavra, a primeira grande virada de chave. Para começar a ter controle do dinheiro, o passo número um é definir o que realmente importa. Mas o que é uma prioridade quando a gente fala de grana? Bom, é simples. É aquela escolha diária. É o sushi caro ou é o boleto da dívida que vai ser pago? É a compra por impulso ou é o dinheiro que vai para a reserva de emergência? É isso. Ter prioridades claras serve como uma bússola, sabe? Ajuda a tomar cada pequena decisão do dia a dia. E segundo o material que a gente analisou, existe um caminho, um passo a passo bem claro. A prioridade número um, a mais urgente de todas: quitar as dívidas. Pensa nelas como uma âncora mesmo, te segurando, impedindo de avançar. Depois de se livrar desse peso, aí sim, o foco muda para construir uma reserva de emergência. E só então, com essa base segura, é que se começa a pensar em investir. É essa ordem que faz a coisa funcionar no longo prazo. Falando em reserva de emergência, a primeira meta concreta seria juntar pelo menos R$ 3.000. Esse valor já cria um primeiro colchão de segurança, sabe? Para aquele imprevisto que sempre aparece. Claro, se der para chegar nos 5.000, melhor ainda, a tranquilidade aumenta. Agora, para investimentos, a meta inicial seria de R$ 5.000. Por quê? Porque é nesse ponto que a mágica começa a acontecer. É quando o dinheiro para de depender só do seu trabalho e começa a trabalhar por si só, sabe? Gerando mais dinheiro através dos juros. É o que acelera e muito a jornada para a liberdade financeira. Beleza. Vamos agora para a segunda palavra. E ela ataca um dilema que todo mundo enfrenta. Como é que a gente aproveita a vida hoje, agora, sem estragar tudo lá na frente? A resposta é o equilíbrio. Essa palavra é como um antídoto contra aquele pensamento radical de ou eu gasto tudo ou eu não gasto nada. Ninguém está falando para parar de viver, não é isso. A questão é gastar com consciência, com intenção. E a diferença na prática é gritante. A pessoa desequilibrada vive nos extremos, ou torra cada centavo em diversão, ou se priva de qualquer prazer. Já quem tem equilíbrio, acha o caminho do meio. Curte a vida sim, com responsabilidade, mas garante que todo mês uma parte do dinheiro vá para os investimentos para a construção do futuro. E agora, chegamos na terceira palavra. E olha, essa talvez seja a mais difícil, mas também a mais poderosa de todas. E não tem a ver com sofrimento ou privação. Tem a ver com foco. A palavra é não. E aprender a dizer não significa ser pão duro, mão de vaca, nada disso. É sobre ter disciplina. Pensa no não como um escudo que protege as suas prioridades de tudo aquilo que te tira do caminho. E aqui as coisas se conectam. Para proteger aquelas prioridades que a gente falou lá no começo, é preciso usar o não. Cada não que se diz para um gasto que não é essencial é, na verdade, um sim gigantesco para o seu objetivo maior. Seja quitar um apartamento, fazer a viagem dos sonhos, o que for. Certo, mas no fim das contas, qual é a recompensa disso tudo? Depois de tanto foco, tanta disciplina, o que acontece? É isso que a gente vai ver agora, o resultado prático de colocar essa mentalidade para funcionar. O material que a gente pesquisou traz uma história real bem impactante. Em 2019, a prioridade era uma só: quitar o apartamento. Por 2 anos, a palavra mais dita para gastos que não eram essenciais foi não. E o resultado?
Em 2021, o apartamento estava lá, quitado. É a prova de que o plano funciona na vida real. É claro que nem todo mundo vai entender. Podem até rolar umas críticas, uns apelidos. Ah, fulano tá mão de vaca. Mas a grande sacada é que esses comentários são passageiros. Já a liberdade, a paz de espírito de ter a vida financeira em ordem, isso aí fica para sempre. Então, vamos recapitular. O processo todo se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, definir as prioridades, o que é mais importante. Segundo, buscar o equilíbrio entre curtir agora e construir o futuro. E terceiro, aprender a dizer não para proteger tudo isso. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão, uma pergunta que fica no ar. Na sua vida, hoje, o que é mais importante agora? Ter essa resposta bem clara na cabeça? Bom, esse pode ser o verdadeiro começo de uma grande virada.